Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra em 10. Aqui você encontra estudos e reflexões bíblicas de até 10 minutos, perfeitos para renovar sua fé e fortalecer sua caminhada com Deus, a qualquer hora do dia. Se você gosta de conteúdos que edificam e transformam, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Vamos juntos espalhar a palavra. Você já parou para pensar? Na primeira pergunta que Deus fez ao homem, não foi uma pergunta sobre regras, sobre desempenho ou sobre rituais. Foi uma pergunta que ecoa desde o início dos tempos e chega até os nossos dias. Uma pergunta carregada de significado, de busca e de um amor que atravessa gerações. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, lemos que, após desobedecerem, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e com medo esconderam-se da presença dele. Então, Deus chama por Adão e faz a pergunta que inicia toda a jornada da redenção. Onde estás? Imagine a cena, um jardim perfeito, a brisa suave do fim de tarde, um cenário de paz e comunhão. Mas pela primeira vez, o som dos passos de Deus não trazem alegria, mas sim medo. Adão e Eva, que antes desfrutavam de uma intimidade sem barreiras com o Criador, agora se escondem entre as árvores. O pecado havia criado uma fratura, uma distância que eles mesmos sentiam. E então, a voz que ecoa, onde estás? Pense bem, Deus, em sua onisciência, sabia exatamente onde Adão estava fisicamente. Ele não estava perdido no jardim. A pergunta de Deus não era sobre localização geográfica. Era uma pergunta sobre o estado do coração. Era um convite à reflexão. Onde você se meteu, Adão? Onde está o seu coração agora? Por que você está se escondendo de mim, que sou a fonte da sua vida? Essa pergunta não ficou presa no Éden. Ela viaja através do tempo e chega até você e a mim, hoje. Quantas vezes, em meio às nossas falhas, nossos medos e nossas vergonhas, nós também tentamos nos esconder de Deus. Nos escondemos atrás de nossas ocupações, de nossos sucessos, de nossos relacionamentos, ou até mesmo atrás de uma religiosidade vazia. Tentamos criar nossas próprias árvores para nos ocultar da presença daquele que nos conhece por completo. E, no silêncio do nosso esconderijo, a mesma voz amorosa nos pergunta: onde estás? Deus não pergunta para nos acusar ou para nos condenar. Ele pergunta porque Ele nos ama e sente a nossa falta. Ele sente falta da nossa comunhão, da nossa sinceridade. Ele quer nos encontrar não para apontar o dedo, mas para nos estender a mão. A resposta de Adão foi: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado trouxe a vergonha e o medo. Antes, a presença de Deus era natural e prazerosa. Agora, ela se tornara assustadora. Isso não é exatamente o que acontece conosco. Quando erramos, a primeira reação é fugir, nos isolar. Sentimos que não somos mais dignos de estar na presença de Deus. A culpa nos veste com uma roupa de vergonha e nos empurra para longe da luz. Mas a beleza do Evangelho, a essência do cristianismo, está na continuação dessa história. Deus não desistiu de Adão e Eva, e Ele não desiste de nós. A pergunta onde estás foi o início do plano de resgate. Ali mesmo, no jardim, em meio às consequências do pecado, Deus já faz a primeira promessa da vinda de um Salvador. Em Gênesis 3, versículo 15, ele fala daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo. Desde o início, o plano de Deus não era abandonar a humanidade em seu esconderijo, mas ir ao seu encontro. E a forma máxima desse encontro aconteceu em Jesus. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5 que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus não apenas perguntou: onde estás? Ele mesmo veio até onde nós estávamos. Jesus é a resposta de Deus à nossa condição de escondidos.
Ele veio ao nosso mundo, viveu entre nós e, na cruz, Ele tomou sobre si toda a nossa nudez, toda a nossa vergonha e todo o nosso medo. Ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Através de Cristo, não precisamos mais nos esconder. Pelo contrário, somos convidados a nos aproximar com confiança do trono da graça. Veja como essa voz continua a ecoar. Deus continua falando hoje, através da sua palavra, a Bíblia. Cada página é um convite para sairmos do nosso esconderijo e voltarmos para a comunhão com Ele. Quando lemos as Escrituras, estamos ouvindo a voz do Pai nos chamando de volta para casa. Ele nos mostra o caminho, que é Jesus, e nos lembra constantemente do seu amor que nunca falha. As paisagens que vemos ao nosso redor, a imensidão do oceano, a majestade das montanhas, a beleza de um nascer do sol. Tudo isso são sussurros da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que a criação, ela revela o poder e a divindade de Deus. São como lembretes visuais de que o Criador que fez tudo isso também é o Pai que nos procura e nos chama pelo nome. E a voz de Deus também se manifesta no cumprimento das profecias. Vemos o mundo ao nosso redor e percebemos que muitas das coisas que a Bíblia predisse para os últimos tempos estão se tornando a nossa realidade. Isso não deve nos trazer medo, mas esperança. Esperança porque, se as profecias sobre a situação do mundo estão se cumprindo, a profecia mais gloriosa de todas também se cumprirá: a volta de Jesus Cristo. Ele virá buscar aqueles que responderam ao seu chamado, aqueles que saíram do esconderijo do pecado e se abrigaram na graça dele. A vinda de Jesus é a culminação do plano de resgate, que começou com aquela pergunta no jardim. Talvez hoje você se sinta como Adão, escondido, com medo, sentindo o peso da sua nudez espiritual. Talvez você tenha se distanciado de Deus por causa de uma falha, de uma decepção, ou simplesmente pela correria da vida. Eu quero que você saiba que neste exato momento, a voz amorosa do Pai está te perguntando: onde estás? Ele não está com uma lista de acusações. Ele está com os braços abertos. Ele sabe onde você está, mas Ele quer que você reconheça onde seu coração está. Ele quer que você pare de se esconder e corra para Ele. A resposta que Ele espera não é uma desculpa, mas um pedido de ajuda. Um simples pai: tô aqui, perdido, mas quero voltar. A história da humanidade é a história de um Deus que busca incansavelmente por seus filhos. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um Deus que não mede esforços para restaurar a comunhão perdida. Ele enviou profetas, enviou sua palavra e, no gesto máximo de amor, enviou seu próprio Filho, Jesus. Jesus é o centro de tudo. Ele é a voz de Deus encarnada, o caminho de volta para o jardim, a ponte sobre o abismo que o pecado criou. É por meio dele que podemos ouvir a voz de Deus não mais com medo, mas com a alegria de um filho que reencontra seu pai. Portanto, hoje, não ignore essa voz. Não importa quão longe você pense que foi, ou quão denso seja o bosque onde você se escondeu, a luz do amor de Deus pode te alcançar. A voz dele pode penetrar qualquer barreira. Responda ao chamado. Diga a ele onde você está. Confesse suas falhas. Entregue seus medos e receba o perdão e a cobertura que só Jesus pode oferecer. Ao fazer isso, você descobrirá que a presença de Deus não é algo a ser temido, mas o lugar mais seguro e maravilhoso que existe. O lugar onde somos plenamente conhecidos e plenamente amados. O lugar que Ele preparou para nós desde o princípio. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus hoje. Vamos espalhar essa esperança. Inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos na fé e no conhecimento do nosso maravilhoso Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde o seu coração. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.